te adoramos, Senhor. Tu és digno, Senhor. Aleluia. Aleluia. Toma o seu lugar, amém? Toma o seu lugar. Neste mesmo espírito de adoração, So in the same spirit of worship, vamos no livro de Salmos 96, let's open our Bible in Psalms 96, de 7 a 9. Diz assim a from palavra do verse Senhor. 7 to 9. Deem ao Senhor, ó famílias dos povos, deem ao Senhor a glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Tragam ofertas, entrem nos seus átrios. Adorem ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras. Ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due his name. Bring an offering and come into his courts. Worship the Lord in the splendor of holiness and tremble before him, all the earth. Sim, no versículo 8 diz: deem ao Senhor a glória devida. Nesta hora vamos dar aquilo que nós temos preparado, aquilo que nós preparamos ao nosso Senhor nesta manhã. Vamos com o coração de temor a Ele, vamos dar aquilo que nós preparamos para que na casa do Senhor não falte mantimento. And so here we see that the word says, give to the Lord what is due to him. And so let us, as we bring our offering, our tithe to him this morning, let us give to him that which is due to him, and as a part expression of our worship to him. And let us do that with the spirit of worship this morning. Vamos adorar a Deus com aquilo que nós preparamos, amém? So let's pray. Senhor, na Tua presença, queremos dar graças a Ti, Pai, porque tudo que temos, o Senhor é que provê. Tudo que somos, o Senhor é que provê. E nesta hora, Senhor, ó Pai, eu quero render graças a Ti, Pai. Como igreja, nós reconhecemos que nada temos, nada podemos sem Ti. Em nome de Jesus, receba nossas ofertas nesta manhã, para que na casa do Senhor não falte mantimento. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele,
todos, irmãos, nessa manhã. So, greetings to everybody this morning. Welcome. Nos assistem a partir do Facebook, também da YouTube. And so we just send big welcome to everybody who's watching on virtual platforms like Facebook, YouTube. Welcome, and also in our annex, welcome. Sabendo que estamos a enfrentar hoje alguns desafios, né? Muitos desafios técnicos, So we have corrente elétrica. A power cut today, and so we've had a few extra challenges. E também saudar aos irmãos que estão aí na nossa sala anexa. Não And sei se os irmãos also- conseguem me ouvir. Se você consegue me ouvir, por favor, dê glórias a Deus aí. So if you can hear us in the annex, great. We welcome you also this morning. Parece que o som chega atrasado aí, né? Mas é bom ter você essa manhã, bom estar aqui Yeah, it's essa manhã. great to be together this morning. Não sei quantos nos visitam aqui pela primeira vez. Você nos And- visita pela primeira vez aqui? Por Is favor. anybody visiting us for the Graças first a time? Deus, graças a Deus, Welcome, graças a Deus. welcome. Nós queremos dizer muito Fantastic. bem-vindo a todos que estão nos visitando aqui pela primeira vez. So Muito we'd like to bem-vindo. give you a special welcome this morning to everybody visiting for the first time. Amém. Antes, primeiro, nós vamos orar também para os líderes que multiplicaram as suas células, os So nossos novos líderes. We're going to pray. We've been presenting leaders that have come in through multiplications and praying for leaders this morning. So if those leaders could come forward, please. Se os líderes que assumiram novas células puderem vir para aqui, por favor, ficarem de pé aqui para nós podermos orar. If they could come and just gather at this side. Se estão aqui, por favor, sejam muito rápidos. Né? So come up quickly. We have got 2 leaders in adolescence. I also want to see them come in as well. Leaders that have had multiplications recently. We're presenting new leaders. Se puderem criar essa distância, eu agradeço. Yeah, just to spread across here. Não precisam ficar muito. Agnélia, afasta um pouco. Sim. Isso. Então, estou a ver aqui, são as manas que estão aqui, né? Que assumiram como líderes das células. Nós queremos orar So we have por elas. leaders here from Central Zone that have multiplied, and we have from Central Zone, and also leaders with, well, we don't have ministry infantile. Yes, we do. Coming quickly. Leaders coming in from ministry infantile. No, Ayenda. Não, So vamos here, orar. let's go. Vamos orar. Se estão aqui os líderes, vamos orar para esses líderes que assumiram novas células. Amém? Você pode estender a sua mão e vamos abençoar. Let's just os nossos extend our irmãos. hand and let's pray a blessing over these leaders. Nosso bom Deus, nosso Pai, diante da sua presença nós queremos te chegar e agradecemos pela vida de cada um desses líderes que aqui está, Senhor. Pai, que tu possas capacitar por meio da sua palavra, que tu possas encher a vida deles com o seu poder, com o seu Espírito Santo, Senhor, e eles possam ser líderes dedicados, líderes que entregam a sua vida pelas suas ovelhas, pelas pessoas que eles estão lideradas, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus, capacite a cada um desses líderes aqui. Nós queremos te entregar tudo no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Então podem tomar os vossos lugares. Okay, fantastic. E queremos pedir também para que esses nossos irmãos que casaram ontem possam também ficarem aqui de pé. We also want to present to you the new married couple that married yesterday, and we're asking for them. Infelizmente, para os irmãos que estão ali na sala anexa, porque a câmera está um pouco em cima, And for those não that, poderão ver.
Those that are in the annex, because of the height of the camera, you can't see. But anyway, let's celebrate with this new married couple. E nós queremos aqui apresentar esse casal que casou ontem, Ásia e Batista. So this is Batista and Asia that married yesterday. E nós queremos dizer que Deus abençoe o vosso lar, Yeah, God bless your home, your que family. Deus proteja a sua That família, God cuida protect you and care for you as a e family. que vocês fiquem firmes no Senhor. And that you remain firm in Parabéns, the Lord. Congratulations. parabéns para God vocês, bless you and tá? congratulations. Que Deus abençoe. God Uma salva de bless palmas you. para os nossos Vamos irmãos. celebrate with them. Amém. Tá? Podem tomar os lugares, Batista e Ásia. Thank you. Vamos nesse momento pedir ao irmão Paulo para vir e explicar um pouco sobre a questão da construção do nosso edifício. So we're inviting up Paulo. He's going to give us an explanation where we're up to with our building project. Bom dia, irmãos. Good morning. Bom dia, irmãos. Good morning, everybody. Parece que nós estamos contentes em estar aqui. Yeah. Você está feliz em estar aqui essa manhã? Yeah. Dê a glória a Deus. Vamos. Muito bom. Irmãos, nós já começamos com a apresentação da informação que estou a dar no culto passado. So we began giving information about our building project last week in the service. A informação é acerca da construção do edifício da igreja. And so we're giving updates in relation to the building project of the temple. É tempo de nós erguermos o nosso edifício. And so it's actually past time, but it's time for us to have a building that we can gather in to celebrate the Lord. Agora é para valer. Amém? Now is the time. Dê glória a Deus. Você não So está let's feliz celebrate porque that. o trabalho já começou. And the work has begun. We celebrate that. We've started. Nós estamos felizes porque já começamos com o trabalho. And so together, let's celebrate that because we've began. Então queríamos aqui dizer a vocês So we want to say to you que foi criada uma comissão. that there has been a commission created, a group. Essa comissão estou eu, Paulo Nazaré, And so we have Paulo Nazaré, está Rosário, Rosario Zunguzi, está Bagu, Bagu, na Tércia Natesia, e Irmã Aida, Irma Aida, aqui em Quelimane. in Kilimani. E temos irmão Paulo Beira And em Chimonho. Irma Paulo Beira, who's an engineer, he's in Beira, but he'll be Se here. você quer ter mais informações, contacta esses irmãos que eu If you comuniquei. want to have update information, contact any one of those people we've just E mentioned. tem aí na tela os nossos nomes e os contactos. And on the screen are our names and our contacts. Então, o que é que está a acontecer nesse So momento? what is actually happening at the moment? Já existe o projeto, There's a project, a building project. já existe o orçamento The designs have been done and it's been costed, budgeted. e definimos o orçamento para a primeira fase. And we have defined the first phase budgets. O orçamento para a primeira fase está a dar 365 mil. And so the cost of the first phase, which is the foundation, is 375,000 meticais. Já existe um cronograma de atividade, There is a chronogram of activity. já existe uma lista de necessidades de material para a primeira fase. The actual material needs have been quantified for the first phase. O que está a faltar é a nossa intervenção. And so what remains is our intervention, all of us to get involved in making that happen. É o envolvimento de toda a igreja. Is the involvement of the whole church. Cada de nós Every single one of us tem alguma coisa a dar. have something that we can contribute. Amém? Não é?
Se você não dá em material, não dá em dinheiro, mas dá em mão de obra. So you can give in three ways. One is look at the material needs, the lists, and give it materials, or look at the financial need and give a financial contribution, and look at the labor needs and get involved in serving with by doing something. Como é que você pode fazer a sua contribuição? So how can you make that contribution? Se quer dar em material, If you want to give material off the material list, contacte o seu líder, seu supervisor, ou contacte essa comissão, dizer o que você quer dar. contact one of the leaders within this commission or your actual supervisor who can direct you and discuss what you are able to give materially. Você pode definir o tipo de material que quer dar You can define the type of material you'd like to e você contribute. pode se direcionar à ferragem sagrada. And you could go to the Farage Sagrada. Vais pagar o material que quiser dar, We have a list there and you can pay material there de acordo com aquela lista, in accordance to the list that we've given them. faz o pagamento e nos traz o recibo. You can make a payment against materials and bring a receipt to us. That's Se queres dar em valor, if you want to give a financial value. podes pôr no envelope e designa ali. Tem que dizer no envelope para que serve esta You oferta. can make in the time of offerings, tithes and offerings, you can put an envelope where you have written designated offering for the construction and exactly what you're designating and for Então- what, and put it in the offering É bag. só escrever ali no envelope para a construção do edifício e deposita no cesto de For the oferteiro. building of the temple and the designation and what it's for and what's the value, and it will be designated in accordance. E a administração vai nos fazer chegar. Administration have streamed everything and they know exactly where that goes. Também está ocorrendo contribuição ao nível das células, There's also a contribution happening at level of cells, ao nível familiar, families, ao nível individual, de individually todas as formas, and você pode contribuir. collectively. Esse sábado é continuação das atividades, estaremos ainda limpando o espaço e construindo a casa de guarda. So we've been cleaning the space and organizing, and we'll be starting to build the guards house. And so those activities that began yesterday will give continuation this Saturday. E depois continuamos vamos dar o início ao descarregamento de pedra, areia no espaço. So we will start after we've cleared that space to drop stones and sand and so forth. We'll begin the material drops. Dependendo do nosso envolvimento, And depending on our involvement, nós prevemos o início da construção finais de agosto ou princípios de so setembro. in accordance with our plan, we will begin the physical building at the very end of October, beginning of September. Mas depende de você, depende Depends de mim. how we respond to Amém. the call. Estamos prontos? Are we ready? Are we Dê a ready? glória a Deus. Let's celebrate Muito the obrigado. Lord. Thank you, Paulo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, irmão Paulo, por nos orientar na questão da So construção. thank you, Paulo, for directing us in relation to the building, giving us an update. E também agradecer aos irmãos que ontem estiveram muito envolvidos. And I want to say thank you to everybody who served yesterday and were totally involved in. Caíram muitos coqueiros ontem. And we had to drop coconut trees and things. So thank you for your service yesterday. Muito obrigado. Thank you. Vamos confiar no Senhor que quem sabe, nunca se sabe. Quem sabe se até ao final deste ano, princípio do próximo ano, a gente esteja no nosso próprio edifício, né? Yeah, let's trust God that quickly we can be in our own building for celebration. Vamos ter fé, Let us have faith and believe for that. vamos contribuir And let us get involved and contribute toward em that. tudo para que a gente construa o nosso edifício. That in summary, we can build that building and we can move into it. Amém. Amen. Também dar bem-vindo ao sábado que está aqui, So we want to welcome Laurencio Sábado, Bom ter o sábado coming in aqui. from Cabo Delgado. lá de Pemba. It's good to have Bom ter you. aqui.
Welcome. Vamos saudar, vamos. Para aprender a celebrar de novo, não é? Amém? É verdade, temos que aprender a celebrar de novo. Parece que quando o Covid chegou, nos fez ficar um pouco mais sérios, né? When COVID came, people sort of lost a bit of their celebration. Let us be Precisamos intentional to celebrate celebrar. again. Celebrar ao Senhor. Queridos irmãos, na semana passada, So last week, nós falamos sobre bom servo e mau servo. we spoke about the good servant, bad servant, E líamos lá em Mateus no capítulo 24, and we spoke out of Matthew 24, nos versos 45 a 51. Versos from 45, 45 to 51. e nós vimos que quando Jesus ensinava os seus discípulos, And as Jesus was teaching his disciples 2 dias antes da sua crucificação, 2 days before his crucifixion, Jesus falava aos seus discípulos Jesus was speaking to his por meio de disciples parábolas, through parables, muito na questão dos últimos tempos. and he was really speaking also looking toward the end days. E aí Jesus, ele traz essa parábola do bom servo e mau servo. And Jesus brought this parable of the good and faithful and the unfaithful Ensinando aos servant, seus discípulos a característica do bom servo teaching his disciples the characteristics of the faithful e servant também o do mau servo. and the unfaithful servant, Como era importante and how it was a important vigilância to be vigilant, de permanecer to remain bom servo, faithful servants, porque não to the sabias end. a hora que o Senhor iria voltar. Because no one knows the day and the hour that Jesus returns. E esses dias nós temos caminhado And these nessa linha de days, pregações we've been walking in this thread of messages, this sharing these messages in a specific direction, de servos relating to servants. que estamos being ao serviço do Mestre. servants in the service of the Lord. Então, essas são as Amassa. mensagens que nós temos compartilhado. And these are the messages we've been sharing. Dentro do nosso grande lema, Within our overriding theme, que é ide. which is go. Então, temos falado esses dias acerca de ser servo. And so we've been really pressing into this concept about being a servant. Na semana passada, And last falamos week- sobre bom servo e mau servo. We spoke about the faithful and unfaithful servant. E hoje nós vamos continuar nessa vertente do And servo, today I want to give continuation, mas na questão da dedicação de vida ao Evangelho. and the title of my message today is Dedicated to the Gospel. Essa é a minha mensagem de hoje. A dedicação de vida ao Evangelho. Lives dedicated to the gospel. Como um bom soldado de As Cristo. a good soldier of Christ. Estaremos a ler em 2 de Timóteo, We no will be- capítulo 2, We'll be reading from 2 Timothy 2, nos versos 1 até 7. from verse 1 to 7. Diz a palavra do Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifique-te na graça que está em Cristo Jesus. O que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, também idôneo para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado, se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also. Share in the suffering as a good soldier of Christ Jesus. No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. An athlete is crowned
is not crowned unless he competes according to the rules. It is the hardworking farmer who ought to have the first share of the crops. Think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Amém? Vamos orar juntos. So let's pray together this morning. Querido Pai, maravilhoso Deus, graças nós te damos pela oportunidade dessa manhã termos a sua palavra e pedimos ao Senhor que tu possas nos instruir por meio da sua palavra. Espírito Santo, tu és bem-vindo neste lugar. Seja o nosso professor, seja o nosso guia em tudo quanto vamos falar. Senhor, usa a minha pessoa, usa a pessoa da Ana Maria, para podermos juntos compartilharmos essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, ao lermos este capítulo, So as we read this scripture, vemos Paulo de uma maneira precisa e contínua a incentivar Timóteo, seu filho, na fé. we see the Apostle Paul speaking to his son Timothy, his son in the faith, and really being intentional and very specific as he speaks to A him. perseverar e a propagar fielmente o evangelho do Senhor Jesus And he's Cristo. exhorting him to persevere and to be faithful to the message. Nesse texto, Paulo vai usar 3 exemplos. And so in this portion of scripture, the Apostle Paul, he uses 3 references. Daquilo que é a vida diária. And he uses 3 references to daily life. Também ele vai se referir dos próprios sofrimentos que ele está passando, And he also makes reference to his own sufferings that he's passing through. como também o sofrimento e a vitória de Cristo. And he also, that is in comparison also to the suffering and perseverance of Christ himself. Paulo, nesse texto, pretende animar, encorajar a Timóteo. And so his desire is to encourage and edify, motivate Timothy A se manter firme to maintain firm no propósito e in no objetivo purpose and objective, pela qual ele foi confiado. in the purpose and objective that he was called to. Talvez nesse contexto, quando Paulo exortava ao Timóteo, And perhaps in this context that Paul's exhorting Timothy, provavelmente Paulo considerava o abandono que teve dos outros parceiros nessa caminhada. and maybe he, in the back of his mind, he also was thinking about those that had turned away from the faith. Contudo, ele pretende encorajar, But in the light of everything, he desired to encourage Timothy. que Timóteo fortifique-se na graça que há em Cristo. And he's saying to Timothy, be strengthened in the grace that we have in Christ Jesus. Veja aqui que o ênfase está na força de Cristo. And so he's emphasizing that our strength is in Christ Jesus, Não em Timóteo. not in Timothy. Porque se Timóteo confiar em si mesmo, Because if Timothy trusts in himself alone, ele irá fracassar. he will weaken. Mas se ele se fortalecer na pessoa do Senhor Jesus, But if he is strengthened in the person of Christ, ele irá vencer. he will Como a overcome. palavra nos mostra que nós somos mais que As the vencedores word em Cristo Jesus. says, we are more than conquerors in Christ Jesus. Amém? Amen. Então Paulo ele vai encorajar a Timóteo So Paul is encouraging Timothy a fortalecer, to strengthen himself confiar na pessoa do Senhor Jesus and trust in the person of Jesus Christ. e também ver o exemplo do sofrimento do próprio Paulo, And also to look at Paul himself and his own passing through suffering, vendo também o sofrimento e a vitória que está em Cristo. and his own, and also look to Christ and understand that there is victory in E Christ. Paulo não só para por aí. Paul doesn't just stop here. Nós vemos que Paulo depois ele ordena ao Timóteo Then we see that Paul orders Timothy para que transmita o seu ensino a That- homens fiéis. that everything that he has received from Paul, that he would pass that on, transmit it to other faithful
men. Podemos considerar aqui, todo aquele que é cristão tem uma responsabilidade. So we can bring it into context that every single Christian, every disciple Tem uma responsabilidade de ensinar a doutrina sã has a a outras pessoas. responsibility for everything that you receive that you transmit to others faithfully. Essa determinação que Paulo coloca aqui para o Timóteo And this determination, this that Paul is expressing to Timothy, serviria de uma base de cadeia interminável do discipulado. and it then emphasizes this indispensable necessity of discipleship. Naquilo que vemos em Mateus no capítulo 28, And that which we see in Matthew 28, 18, 18 to 20, 20, em que o Senhor comissiona os seus discípulos. as Jesus commissions, gives us the great commission, he gives it to his Ide. disciples. Go Fazer discípulos. and make disciples, Ensine aos discípulos teaching a them obedecer. to obey. Então vemos Paulo aqui And we see Paul here mostrando a Timóteo demonstrating to a Timothy essência do discipulado. the essential need for discipleship, disciple making disciples. Porque não há igreja forte, Because there is no church or local church that is strong consistente, and consistent que não haja discipulado. where there is no discipleship. Porque o discipulado é fundamental para a vida da igreja. Because discipleship is something that's fundamental in the local church in the making of disciples. E Paulo não abre mão disso. And Paul doesn't give much E space. vai dizer para He's Timóteo very direct with Timothy. que aquilo que aprendeu, That which you have essa learned, doutrina sã, that sound doctrine you have que learned from aprendeste de me, mim, that you learned from me, transmita a homens fiéis, transmit to idôneos, others that are wise para que and também able, possam, para que também possam transmitir para as outras that they pessoas. are able to transmit to E há others. essa cadeia interminável do discipulado. And so we see this exchange, this disciples making disciples that's not negotiable. Que vai chegar até os nossos dias. And it will continue from one to another to another to another until Jesus returns. Que nós também precisamos nessa linha It has continuar. come from the beginning and it will go to the end. Disciple making. Voltando, nós vemos aqui as três ilustrações que Paulo coloca para Timóteo. And so then coming back, we have three things that Paul references that Paul makes to Timothy. Paulo compara discípulo como soldado. And Paul makes this analogy of the disciple and the soldier. Porque a nossa caminhada como discípulo Because our journey as a disciple é representada como uma guerra espiritual. is presented as a spiritual battle. Cada dia que nós caminhamos, Every day that we are walking, nós estamos diante de uma guerra espiritual. we are in a spiritual battle. Lutas, enfrentamos circunstâncias, And there are challenges and there are circumstances and perseguição. persecutions. E nós vemos isso. And we see E this. Paulo compara isso como se fosse uma guerra espiritual. And then Paul speaks, soldiers in a battle, the battle that's spiritual. E o nosso serviço a Deus, And our service unto the para Lord, que ele seja eficiente, that the soldiers be efficient. irá nos requerer a persistência. And for the disciples, the soldiers, to be efficient, it will require persistence. Para aquilo que é o objetivo. Persistence in pressing into the O objective. que é o objetivo? What's the objective? Anunciar o Evangelho. Share the gospel of Jesus Como o nosso Christ. título já diz. As our title says, A dedicação de vida ao Evangelho. lives dedicated to the Então, gospel. bom soldado, So a good soldier ele se dedica
is ao dedicated serviço daquele que o enviou. to the service of he who has called him and sent him. E Paulo vai trazer a segunda ilustração, And Paul brings a second vai falar illustration, sobre o atleta. and he speaks of the athlete. E vai dizer que o atleta ele deve correr de acordo com as normas. And it says an athlete must run the race in accordance to the rules Para poder ser coroado. to be able to win the prize. Então, mostra aqui que todo discípulo, And so it demonstrates to us that every disciple, todo bom soldado de every Cristo, good soldier of todo Christ, servo que está ao serviço do every mestre, service who's in service to the master deve andar de acordo com as normas do Senhor, must obey the rules that are set down by obedecendo the a ordem Lord. do Senhor. We must be obedient to that which the Lord has established as the rules, Para que seja coroado. that we may receive the prize, be crowned at the end. O terceiro The third point, que Paulo coloca aqui na That- ilustração the third illustration that Paul gives é lavrador. is the farmer. Na nossa linguagem, machambeiro. And in local language is the mashambera, is the farmer, Aqui simboliza o trabalho árduo, which symbolizes hard work, sem negligência, not being negligent, sem preguiça. not being lazy. Porque se nós queremos ser de facto um bom soldado, Because if we want to be a good soldier, esse servo, these faithful nós servants, precisamos trabalhar de uma maneira árdua, we must not be afraid of hard sem work. preguiça We must not be e lazy negligência. and not negligent. Até porque, em Mateus capítulo 24, Because Matthew 24, quando nós falamos sobre o bom servo e mau servo, when we spoke about the faithful and unfaithful uma das servant, características que se distinguia era exatamente isso. one of the characteristics that distinguished one from the other was O bom servo era diligente e vigilante. the good servant, the faithful servant was diligent and E o faithful. mau servo era And negligente e imprudente, And the bad servant or unfaithful servant was imprudent, cheio de preguiça. was lazy and negligent. Então, como soldados, And as soldiers, precisamos trabalhar arduamente, we need to be hard nos workers esforçar, and be nos dedicated, doando giving todos os dias. ourselves each day. E é isso que Paulo coloca para Timóteo, And seu this is filho na what fé, Paul is saying to Timothy, his son, in his spiritual para que son. ele pudesse continuar Timothy, continue fielmente firm, be naquilo faithful. que era o chamado, Remain faithful to what you've been called to. naquilo que era a ordem que foi encarregue a ele. In that which you've been instructed to do. É isso que Paulo coloca para Timóteo, seu filho Maintain na the fé. course, be faithful, Nessas, Timothy. nessas três In analogias, these three analogies, nós vamos pegar talvez a do soldado que presta o serviço militar. let us draw out the soldier who is registered or enrolled in service. O soldado que presta o serviço militar ao seu senhor. So the soldier who is enlisted into military service. Vamos trazer aqui um exemplo prático. Let us bring a practical example. Na República de Moçambique, In the Republic of Mozambique, o serviço militar é obrigatório. military service is compulsory. Quando você chega aos 18 anos, When you are 18, eu espero que os que estão aqui já têm 18 anos já se apresentaram. and I expect that if you are 18 years and above, that you have presented Você your se documents, apresenta you present your documents, e é alistado. and you are enlisted. Quando você é alistado, é submetido a vários exames. And so when you enlist, then they put you through multiple Exames, testes. exams and physical examinations. Alguns vão ser físicos, outros vão ser mental. Some are mental, psychological, and others are physical. Para poder definir se está aprovado ou não. To evaluate your aptness. Uma vez aprovado, And if you are considered apt for service, você é incorporado para prestar o serviço you militar. are incorporated to
complete military service. Já ingressou ao serviço militar? And so you go into and present yourself now as a soldier enlisted in military service. Será preparado para a And you are guerra. then prepared and trained for the battle. É verdade que nem sempre há guerra, And here, it's not always war, mas o serviço das Forças Armadas, but the service of the military ela existe para garantir a soberania, a defesa da pátria. in any country. The military is prepared and equipped and always ready to protect and defend the sovereignty of the land of any given nation that it Assim, o defends. soldado receberá treino, And so the soldiers receive training receberá a sua arma and they are given equipment, durante um período. and through in a period Ele vai aprendendo, he is being instructed. obtendo experiências individuais, Individual como também experiences, junto but da also corporação, collective services, tornando-se apto. and being trained and equipped to be apt. Quer dizer, estar em condição de combater e defender a pátria de qualquer intruso. And so the objectivo is that the soldiers are equipped and trained and collectively and individually to be able to defend, to be able to be efficient in battle. E é assim com os servos de Deus. It's the same analogy with the servants, those Não who há serve diferença. the Lord. It's not different, O servo é um soldado. because a servant is a soldier. Já não é aquele soldado que está defendendo uma pátria assim, como nós It's conhecemos, not a como Moçambique, soldier who's por exemplo. defending a national land as such, Mas aqui é um exército but an army que Jesus Cristo é o comandante. onde Jesus is the commander-in-chief. É aqui, é esse exército And que os it's servos this do Senhor army. servem. It is this army that we serve the commander-in-chief, who is Jesus. Qual é o objetivo And desse what is exército? the objective? A salvação da humanidade. Is to salvation of humanity. Fomos chamados, We are being called. temos essa missão We have been given a mission para levar Cristo ao to mundo. take the gospel to the ends of the earth, that people may know. E é assim, você é soldado de And Cristo. you are a soldier of Você é Christ. servo You are a que está ao servant serviço do who is mestre. in service to the master. Como podemos servir esse mestre? How are we going to serve Como the podemos nos master? alistar? How can we enlist in this battle? Vamos destacar aqui alguns pontos. Let's touch on a few points. Primeiro, Firstly, conhecer o chamado e a sua escolha. understanding your call and making a choice. Acreditamos que Paulo estava chamando a atenção a Timóteo no seu chamado. And Paul, we understand that he's speaking to Timothy and is exhorting him to be faithful to his call. Nós fomos chamados. Each of you have been called. Todos nós que aceitamos a Jesus Cristo Every single person who has received salvation, como Senhor received Jesus as das Lord nossas vidas, of your life. nós fomos chamados You've been called para poder servir ao Senhor, to serve the para Lord, poder fazer parte desse to be exército. part of this army. Vê a palavra de Deus o que diz lá em Gálatas no capítulo See 1, what- nos versos 15. See what the word says in Galatians 1, Gálatas capítulo 1. 15. 1,15. Diz a palavra do Senhor. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou para a sua graça. But when he who had set me apart before I was born and who called me by his grace was pleased to reveal his son to me. Em João 15,16, In John 15:16, vai dizer assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vedes
e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. John 15:16. You did not choose me, but I chose you and appointed you that you should go and bear fruit, and that your fruit should abide, so that whatever you ask the Father in my name, he may give it to you. Então- These things I've commanded you. Então nós entendemos aqui, queridos, que é Jesus que nos chama. So we understand that Jesus is who calls. Ele que nos chama para nós fazermos parte do seu exército. Calls us to become part of this army. E é um grande privilégio, And it is a great é uma privilege, grande alegria great joy em fazer parte do exército do to be Senhor Jesus part Cristo. of the army of the Lord. Porque nós não merecemos. Because we're undeserving. And it's Você sabe que todos nós que estamos aqui, because each one of us here, não sei se alguém está aqui por mérito próprio. I Alguém don't está know, aqui por mérito? we're not here because of our own Não, merit. nós não estamos aqui por mérito próprio. It's not about individual merit, Nós fomos alcançados but each of us have been saved por meio da graça, da by misericórdia do Senhor. grace because of the mercies of O God. que nós merecíamos era a morte, What we deserved, in fact, was death era o castigo eterno. and punishment, eternal punishment for our Mas o sin. amor de Deus se manifestou But por meio do the Senhor love Jesus of Cristo. God was expressed, and He sent His Son Jesus, Nos alcançou. who saved. E Jesus nos convidou And Jesus invites a fazer parte desse exército. you to be part E of His chamou army. And He Ana Maria, calls Osvaldo, Sábado, Laurencio, Ásia, Asia, venha, come, faça parte do meu be exército. part Eu te ordeno of my work. I order you para que vá, and I send you proclama to go and Anuncie proclaim and share o meu nome. the good news of my name. Amém? Nós fomos chamados, You have been called. fomos escolhidos. You have been chosen. Isso tem que ser um símbolo de muita alegria, And this needs to be held in great esteem. muito privilégio. And it's privilege. Em eu fazer parte do melhor e o maior exército que existe na face da terra. To be called to be part of the greatest army that exists on the face of the earth. O exército do Senhor Jesus Cristo. The army of the Lord Jesus Christ. Amém? Não é Estados Unidos, não. It's not about being in the military of America Não é China, or Austrália. China or Australia. O maior exército e o melhor The exército greatest army é o do Senhor Jesus is Cristo, that the Commander-in-Chief Jesus leads, a qual nós fomos chamados, in which we have been called, escolhidos, all of us, para poder fazer parte desse exército, chosen to be part, elevar o nome do Senhor, and to carry the name of declarar, the Lord and proclamar. declare the gospel to the ends of the earth. Amém? Amen. Então você foi chamado, You você have foi been called. escolhido. You have been chosen. E outro ponto, And the podemos other point entender that we can nessa understand lição in this mission é conhecer o seu comandante. is that you must know who is in command, your commander. Bom, eu nunca fui militar, I've never been in the military, mas eu estou a crer que um soldado but conhece I bem aquele que é o seu comandante. believe and understand that a soldier knows his line of command, his chain of command, and his commander. E aqui, como soldados, como servos do Senhor Jesus, And as soldiers and servants of the Lord, o comandante é Jesus. the commander-in-chief is Jesus O Christ. comandante supremo He is supreme, é Jesus Cristo. and his all authority has been given to him, Jesus Christ. E nós precisamos conhecer. And we must know him, Conhecer nos remete à intimidade, which refers to intimacy aproximação, and closeness. andarmos perto do nosso comandante, To walk closely para que a gente seja with orientado. our commander, that we Todos may os dias, be able to be Nós led precisamos da and orientação do nosso oriented comandante. and directed
by him. Veja quando Paulo está a falar para Timóteo. See, when Paul's speaking to Timothy, Está a dizer, tu, pois, meu filho, he says, Timothy, my son, fortifique-te na graça que está em quem? be strengthened Em in the grace Cristo that is in Jesus. Christ Jesus. Conheça já esse comandante. Know your commander. Esteja perto desse Stay comandante. close to him. Assim, você terá vitória. That is how you will be victorious. E nós precisamos conhecer. We must have this intimacy Conhecer and a know direção him, dele. know his direction, Conhecer a voz dele. know his voice, understand his instruction. Tem aquelas coisas, como eu não sou, não entendo bem como militar, mas tem aquelas vezes que tem um ali, não sei se é chefe, se é comandante, não sei, mas às vezes dá uma voz de comando. Ei! And so you have these, and we're not military, but you have this soldiers, and then you have one that goes, Estão na formatura and then everybody's like, e toda a gente, In line. se todos estavam assim, everyone who is like this, e quando o comandante diz, when the commander says, todos ficam retos, they're all like ordered, prontos, ready, porque eles conhecem a voz do because comandante. they know the voice and the instruction of the commander. E nós, como soldados And us, each one of us as soldiers Cristo. of Christ, nós precisamos conhecer, we also need ter to be intimidade. orderly and know Amém. his voice. saber que fomos convocados And we're being called para o maior exército. as part of the greatest army. E conhecemos And we must know o nosso comandante, our commander in que chief é Jesus Cristo, and obey nosso Senhor. Jesus. O terceiro ponto que também podemos aprender The daqui third point that we can learn é here o treinamento. is the training. Aqui Paulo está falando, And Paul is saying, dizendo para Timóteo, he's saying to Timothy, o que da minha parte ouviste, what you have heard from através de me muitas testemunhas, and many isso testimonies, mesmo transmite you must a transmit homens that fiéis to faithful e men também idôneo and wise para instruir a outras pessoas. and able to transmit to others. À medida que o soldado vai se firmando, And in the measure that the soldier, as he becomes firm and mature, ele também começa a ensinar aos he outros. must transmit to others that there is a multiplication. É aqui onde nós referimos no princípio essa cadeia interminável what we do call discipulado. This process of multiplication of disciple making. Às vezes, At times, é incrível, porque Paulo está aqui a dizer para Timóteo que é importante o ensino, and Paul speaking to Timothy and speaking of the importance of teaching, porque muitas das vezes hoje na igreja because many times today in the church, nós não queremos o ensino, people don't want to be teachable. nós queremos emoção. People want to be emotional. Por isso eu referi aqui, They don't want to be taught. They Se want nós- to be moved emotionally. se nós queremos uma igreja consistente, If we want the sólida, local church to be solid and firm, é necessário que a doutrinação seja ensinada. there must be, it is so important that sound doctrine Em is Atos taught. 2, In Acts 2, antes de qualquer milagre e manifestação que estava ocorrendo, before the miracles and all the things that were happening in a the palavra, ministry, a palavra nos ensina que eles perseveravam na we doutrina. see that the early church, the disciples, persevered in the apostles' doctrine. Então era fundamental o ensino. That was first. They were devoted together to the apostles' doctrine. To Nós the não vamos para a teaching. igreja por causa da emoção, We don't become part of the church and gather on a Sunday because it's an emotional mas activity, sim para a instrução, but that we receive instruction for maturing, para que a gente cresça, that you would grow, atinja a maturidade de bom soldado and that you would grow into a good, faithful e a soldier, gente possa ir, and that you may go proclamar, and share anunciar, the gospel ensinar and teach, make disciples and a boa teach nova. them.
to be obedient. Porque Jesus está a dizer sim, idem fazer discípulos. Because Jesus says, go and make Mas disciples, também ensinem a obedecer. but teach them to obey. Amém? Amen. Então o ensino é fundamental dentro So da this igreja. discipling, this teaching them, the discipleship is fundamental. Porque às vezes as pessoas só querem sua emoção. We cannot cair, just be gritar. like, we cannot just be about me and an Quando o culto emotional tem palavra, response. o sono And chega. when there's a teaching, nobody's there. Hello. Às vezes costumo ver aquelas imagens que as pessoas colocam nas redes sociais. And at times I see images that are shared in E social às vezes colocam platforms. assim, culto de palavra. The word, teaching. Aí mostram umas 5 pessoas a entrar na porta. 5 people come in. Aí logo coloca culto de milagres e prosperidade. The celebration of healing and miracles. Fully. And it's overflowing and people are like spilling out the door. Porque esse é o desejo do coração Because humano. the desire of human heart. Não em conhecer a Deus. We should be committed to know the Lord, to grow, Buscar a instrução de Deus. to pursue sound teaching. Amém? Então treinamento é importante aqui. So training, discipleship is so important. E o último ponto que nós podemos aprender, And the last point I want to a touch on, característica de um bom soldado. characteristic of the good soldier. Ele é obediente. He is obedient. Eu acredito And I believe que quando o comandante gritar, when direita, ir, when the commandant says, right, ele não vai virar para a esquerda. the soldiers are not going left. Mas sim, ele vai virar para He's going right a direita. Porque ele é obediente. because he's obedient. Essa é a característica de um bom soldado. Characteristic of a good soldier. Essa é a característica de um servo do Senhor It's a characteristic of the servant of the Lord que procura caminhar that pursues to walk Dentro in da that ordem. and to go where he is sent. Outra característica é disciplina. The other is discipline, É disciplinado. to have sound, solid personal Não é um discipline. preguiçoso, um negligente. Not be lazy and Está cheio de negligent. crentes preguiçosos, There's so many believers, procrastinadores. so many Christians who are lazy and always procrastinating and putting off to tomorrow. Negligente, imprudente. And it makes us negligent and imprudent. Um soldado de Cristo, But a soldier of Jesus, servo do Senhor Jesus a Cristo, servant of the Lord, precisa ser disciplinado. must have discipline, personal Uma pessoa que tem discipline, disciplina. that has personal discipline, Sabe, a disciplina nos remete na oração, like prayer, na palavra. be committed to the Toda a orientação word, que Ele nos dá, and to obedience Nós to that procuramos which the Lord calls us, caminhar na disciplina. and to walk soundly and solidly out of these personal disciplines. Outra característica do bom soldado é a And hierarquia. the other characteristic of the good soldier is to understand the chain of command Ele sabe. Chefe do batalhão, and sabe, to chefe know não sei do who is in charge, the chain of command, the command that's Hoje nós decentralized. temos crentes dentro da igreja Today there are believers within the church. que diz, só Jesus fala comigo. Only the E mais Lord, ninguém. only Jesus speaks with me. Só Jesus fala comigo. Only the Lord speaks to me. The Lord said, Não é assim. Não é bíblico nobody else can say anything. That's not isso. Isso biblical. não é bíblico. That's not how a chain of Porque command works. Deus, Ele constitui Because liderança. God has established theocratic leadership. É importante It is important que bom soldado that a good soldier saiba respeitar a hierarquia. understands Entenda a authority. hierarquia. Understands Jesus the é o chain comandante of command. supremo. Jesus is the commander in chief. Mas Ele coloca pessoas também ao But there redor. are decentralized authorities. E bom soldado And a good soldier sabe respeitar a hierarquia. understands authority Outra característica é comportamento. and behavior. Bom soldado A é good exemplar. soldier is an example.
Onde ele estiver, ele testifica a Cristo. See, it's code of conduct. Wherever they go, they testify Jesus. They represent. Amém? E o último, And the last point, a última característica é vigilância. a good soldier is vigilant. Porque ele não quer entrar nos negócios deste mundo. Because he must be vigilant to not get entangled to the things of this world. Ele simplesmente He simply ele quer caminhar na ordem do seu is Senhor. devoted and dedicated to Não that quer ser which he encontrado has been de surpresa. sent to do. He's vigilant to not be taken by surprise É assim. and not be where he should be. É assim que nós podemos aprender como bons soldados, como bons And that's servos how do we Senhor can Jesus. learn from these analogies that Paul gives to Timothy. Toda essa analogia que Paulo está dando a Timóteo para poder se fortalecer no Senhor all of como bom servo, como bom soldado. All these analogies that Paul's expressing to Timothy, his son in the faith, about being a faithful servant and a good soldier, Nós podemos aprender. we can learn. Porque assim, quando nós aprendemos, Because as we learn and we're teachable, nós podemos ser dedicados we can be dedicated na proclamação da boa nova. and effective in going and sharing the gospel. Amém? Amen. Quantos soldados estão aqui? How many soldiers are here? Quantos soldados How estão many aqui? soldiers are here? Tem soldados mesmo de Cristo Are there aqui? soldiers here? Aí fora, quantos soldados estão aí? How many soldiers are in the annex? Se existe lá soldados de Cristo, Are você there pode soldiers dar over glórias that a side? Deus aí. Yo! É isso mesmo. Woo! Somos soldados We're soldiers ao serviço do nosso in Senhor. service to the Lord, Pertencemos enlisted, a um exército, and we're part of an army, o melhor, the best o army, maior the greatest exército army do mundo in all the world. do Senhor Jesus Cristo. It is the army of the Lord. Amém? Amen. Glória a Deus. Praise God. Glória a Deus. Woo! Glória a Deus. Que o Senhor abra o nosso coração, Lord, open our abra hearts, nossa mente open our e nos minds, faça dedicado na sua obra. and help us, enable us to be dedicated to your work. No nome do Senhor In Jesus. Jesus' name. Vamos orar? Let's pray. Vamos agradecer ao Let's nosso bom stand Deus. up and pray together. Graças a Deus. Vamos levantar em Levanta do seu orar lugar. juntos. Como soldados. Como soldado, Como soldados. quando os soldados são Vamos. chamados, levanta. Levanta. Vamos. Vamos. Amém? Let's go. Graças a Deus. Nosso bom Deus, nosso Pai. Queremos te agradecer essa manhã pela sua palavra. Senhor, pedimos que tu possas falar mais uma vez em nossos corações, ministrar em nossos corações. Que essa palavra não é para aquela pessoa, mas sim é para mim. Me ajude, Senhor, eu a ser um servo dedicado, um soldado dedicado à missão pela qual eu fui chamado. Senhor, eu não quero ser indiferente, Pai, porque às vezes nós entramos na questão da indiferença, mas eu não quero ser indiferente, eu quero estar à ordem Tua, Senhor, e que Tu possas me usar em qualquer hora e em qualquer lugar como um bom soldado, para a glória do Seu bom nome, Senhor Jesus. Nós queremos, nesta manhã, render as nossas vidas, deixar as nossas vidas para Ti, Senhor Jesus. E se você está aqui essa manhã, você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. So if you were with us this morning and you've never actually made a decision to receive Jesus as your Lord and Savior, Abra seu coração open your heart e deixa Jesus entrar na and sua vida, allow Jesus to come para in, poder ser Senhor, that He may be Lord, Salvador Savior, da sua vida. and King of your life. O chamado só começa aí. Because the call begins there.
Ore nessa manhã. Convide a Ele. Invite him into your heart. Make a choice. Senhor Jesus, Lord Jesus, entre na minha vida. come into my life Eu sei que eu sou pecador. because I know I'm a sinner Não mereço nada. and I'm undeserving. Mas a sua graça But your grace me alcançou hoje. has touched me and reached me. E Senhor, Lord, eu quero te receber I hoje want to receive you today como Senhor as my Lord, e Salvador as my Savior, da minha vida. my life. No nome do Senhor Jesus. Jesus' name. Amém. Amém. Graças a Deus. Você pode dar glórias ao nosso bom Deus. Se você fez essa oração, If you prayed that prayer this morning, talvez você seja assim a primeira vez nos visitando. maybe you're even here for the first time, Eu queria, sem criar qualquer tipo de without constrangimento, creating any type of você pode aproximar o uncomfortableness. nosso protocolo que está lá na porta, Maybe just draw close to somebody here, protocol at the door, falar com ele, and speak to them. porque assim nós podemos enquadrar a So você we numa das can células, help to connect you to a cell group para que juntos a gente possa crescer. so we can start a journey of discipleship for you. Amém? Amen. Graças a Don't Deus. leave. If you prayed that prayer, don't just leave. Draw Amém. close. Graças a Deus. Let's start. Amém. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga num cavalo branco ao redor desta nação. E ele chama você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. Ele tem fogo em seus olhos e uma espada em suas mãos, e cavalga no cavalo branco ao redor desta nação. E ele chama você e eu, venha cavalgar comigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, seu coração que mais deseja que ele esteja ao seu lado. E esse fogo em seus olhos é a paixão por sua noiva, que ele esteja ao seu lado. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. Aleluia. E nós dizemos sim, sim, Senhor, iremos contigo. E eu irei contigo.
irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Diga mais uma vez para o Senhor. Eu irei. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos nos levantar e lutar, vestidos de branco. E nós dizemos sim, sim, Senhor. Iremos contigo. Responda ao chamado do Senhor. E nós irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo, Senhor. Eu irei contigo. Aleluia! 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 Graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe, amado irmão. Tenha uma ótima semana. Vamos com dedicação de vida proclamar e anunciar a boa nova. Amém? Deus abençoe, ótima semana. Deus faz bem. Minha porção é o Senhor.